Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Palhaços em Foco. Lembrando que esse projeto só é possível graças à Lei Federal Paulo Gustavo, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Hortolândia. Eu sou Letícia Fontes. Hoje eu tô com uma convidada especial, a nossa Isabela Scarano. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Para começar, fala um pouco de você, o que você faz, pra gente te conhecer um pouco melhor. Tá, eu sou Isabela, eu tenho 28 anos, eu sou formada em psicologia, estudo atualmente psicanálise também. E, além disso, faço teatro no curso de iniciação do Senac Augusto Boal. Acho que é isso, né? Para começar, vou começar uma pergunta mais simples, mais introdutória. Eu queria saber um pouco da sua trajetória como artista dentro da arte. Como você começou, o que te impulsionou, o que você acha que enfrentou como desafio. Tá, nossa, que pergunta difícil. Eu não sei se eu consigo marcar um momento inicial, assim, que eu falei, caramba, eu sou artista. Mas os meus pais contam que eles eram muito chamados na escola, que eu ficava rolando no chão enquanto tinha aula, pegando ponta de lápis colorido para riscar o chão e fazer alguma coisa. Tudo era muito mais interessante do que ficar sentada assistindo, né? Também as brincadeiras sempre foram muito teatrais, assim, de montar histórias e navio e pirata, cavernas, assim. Eu pegava as roupas do brechó da minha avó, me vestia, criava personagens com aquilo, né? E sempre quis muito, assim, fazer teatro, só que não tinha em Hortolândia, né? Campinas era longe, era caro. E aí guardei um pouco esse sonho na caixinha, assim, né? E aí depois, na faculdade também, fiz algumas oficinas no CAPS AD, fiz na UBS, que eram oficinas bem voltadas para arte também. A gente fazia instrumentos musicais com materiais recicláveis, a gente fazia também oficinas de expressão, que tem um pouco a ver com teatro, mas era mais uma coisa de arte-terapia mesmo. Depois, assim, que eu me formei, eu descobri que tinha Augusto Boal aqui, né? E aí eu lembrei daquele sonho que estava encaixotado até então, e eu falei, caramba, acho que é a minha chance de fazer. E o mais engraçado é que eu soube daqui por causa de pessoas de lá de Assis, onde eu fiz a faculdade, né? Então eles tinham comentado, nossa, mas tem curso de teatro profissionalizante na sua cidade, você não sabe? E aí eu falei, mentira, quero. E aí eu encontrei no teatro, né, a junção de tudo que eu amo, que é literatura, é arte, é poesia, é psicologia, é política, né? Me parece que, assim, todas as minhas paixões ficam ali mesmo, assim, é um fazer de todas as minhas paixões. Eu acho que o maior desafio mesmo que eu encontro agora tá me inserindo, sabe? Acho que é uma coisa muito que a gente não tem muito contato, então a gente tem que ir procurando descobrir como é que faz cultura, fazendo parcerias, né? Criando esse coletivo, assim. E poder dizer que eu sou artista. Acho que isso demorou muito pra eu conseguir dizer. Agora eu consigo. Bater no peito e falar, gosto de fazer arte, sou artista, era muito difícil pra mim fazer isso. A gente demora pra perceber que a gente é merecedor do termo artista, né? Parece assim, Van Gogh era artista, eu sou alguma outra coisa aqui, né? Também sentia bastante isso. É. Agora acho que tá mais fácil, principalmente que já tô trabalhando com isso, assim, mas é bem real essa coisa de sentir que pode falar que é artista, né? Você acredita que a sua arte agora, o que você tá fazendo dentro da arte, dentro do teatro, consegue casar com a parte da sua psicologia, a parte da Isa psicóloga? E como que isso pode ser importante para desmistificar certos transtornos mentais? Nossa, muito, 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 muito. Eu acho que, primeiro, individualmente, né, a arte tem esse poder, assim, da gente se encontrar, se entender, se expressar. Então, de início já é muito importante para quem faz, para quem assiste, de uma forma geral, né? E aí eu acho que coletivamente também tem esse poder de expandir existências, sabe? De dizer, gente, a vida não é essa caixinha fechada que vocês pensam, não, que é só fazer isso assim, assado, só pode ser desse jeito, né? Então, eu acho que para uma sociedade, assim, com tanto sofrimento, com tanta poda mesmo, é muito importante que exista esses meios de expressão que permitem. Porque não adianta você falar melhore para alguém e não dar caminho, não dar espaço, não dar lugar para isso. Então, o fazer artístico também acho que tem essa responsabilidade. Além disso, eu acho que a arte tem esse lugar também de conscientização, né? Então, poder dizer sobre os sofrimentos sociais, depressão, ansiedade, todas as questões que a gente tem tanto, né? Primeiro poder dizer, primeiro poder identificar elas, assim,
Eu acho que já é um passo imenso. No meu fazer enquanto psicóloga, eu acho muito parecido, porque a escuta na clínica tem esse movimento da gente não se colocar, né? A gente coloca a gente de lado um pouquinho para escutar o outro. E eu acho que o teatro é a mesma coisa, só que é com o corpo todo, né? Você se empresta para aquele personagem, para aquela personagem. Então, é um mesmo movimento, só que eu sinto que o teatro me conecta de algum jeito nas duas coisas, sabe? É perceber pela escuta e depois perceber pelo corpo também, assim, se emprestar naquilo. E isso ajuda demais na clínica, porque eu me pego até pensando assim, nossa, como que será que fulano que eu escuto faria isso aqui, sabe? Ou, nossa, esse personagem é muito parecido com alguém que eu escuto, então ele deve estar se sentindo desse jeito. Meio que uma coisa ajuda a outra. É muito interessante saber que a arte ajuda o seu trabalho de psicóloga e o seu trabalho de psicóloga ajuda a sua arte. Isso é muito, muito bonito. É muito legal. É muito E as bonito. duas coisas têm muito a ver, assim, sabe? Acho que a psicanálise, principalmente a lacaniana, que é a que eu gosto muito, ela diz de poesia mesmo. Então, a gente escuta as pessoas quase que interpretando, mas ajudando a pessoa a se interpretar, a se escutar, sabe? Então, é uma coisa muito teatral também, entende? É Muito muito legal. artístico, né? É muito artístico, é um processo artístico mesmo. Ai, muito interessante. Eu queria saber se, além de tudo, né, que a gente falou agora, se a arte, antes de você se descobrir como atriz, se isso já estava dentro de você, se isso já ajudava dentro do seu trabalho como psicóloga, ou se foi algo que você só conseguiu ter consciência depois do teatro. Nossa, boa pergunta. Eu acho que o teatro ajudou eu a conectar o corpo mesmo, sabe? Quer dizer, essa vontade já estava ali, só que eu sempre fui muito racional. Eu sempre fui muito teórica, ler, escrever e pesquisar. E eu me via, mesmo assim, na minha escuta, faltando essa coisa, assim, do corpo. E aí, no teatro, acho que o teatro me abriu para sentir o corpo mesmo. Nesse sentido, assim, de... Não, peraí, quando a pessoa fala que tá com dor de cabeça, é que dói mesmo a cabeça ficar assim tão tenso. E essa pessoa é tensa demais, então deve doer mesmo. Não é só um sintoma de uma coisa que foi criada, enfim, tem corpo demais nisso também. E eu, tão teórica, tão livros, perdia muito corpo. Acho que o teatro foi mesmo para abrir esse outro lado que, estando lá, eu percebi, assim, colocando o meu corpo também, né? Que foi que eu achei os dois, assim. Ah, muito legal. É. De ter essa junção do racional e do emocional conseguindo trabalhar junto, né? É tão difícil, né? Ai, nossa, nem me fale. Tem Uma gente coisa que atrapalha a outra. tem gente que é muito racional e tem gente que é muito emocional, né? É. No meu caso, acho que eu sou muito emocional. É legal, às vezes, ter alguma coisa que me motiva a trabalhar o outro lado também. Você tá com um projeto, né? Sim. Também, que é pela Lei Paulo Gustavo, Sim. que é o curta do Eu Sozinho. Ele Você mesmo. fez o roteiro e tudo mais. Eu tô bem Sim. animada pra assistir, Vai ser pra ver como incrível. que vai ser. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como isso tem a ver com a arte que você tá criando hoje e as suas expectativas pra quando sair. Foi um desafio, porque é o primeiro roteiro que eu me coloquei a escrever, o resto me ajudou muito também. E ele chegou assim com essa ideia: Isa, eu quero falar sobre depressão, você é psicóloga, vai. Aí eu fiquei, caramba. E eu tenho essa mania de dramatizar tudo, né? Assim, e eu acho que de uma forma muito poética e dramática, esse curta traz isso tudo que a gente está conversando aqui, né? De questões que são muito sociais. E a gente é levado socialmente a lidar com as coisas de uma forma muito individual, né? Quer dizer, a gente não pode falar que a gente tá mal, a gente não pode achar que pode contar com o outro, não pode atrapalhar. A rotina nossa mesmo não deixa que a gente encontre amigos e converse, né? Então, diz um pouco disso, assim, de uma pessoa em sofrimento, né? Em depressão, e as pessoas ao redor não saberem muito o que fazer com isso. Assim, tem quem ignore, quem queira ajudar e só piora a situação. E o próprio personagem também não sabe para quem pedir ajuda ou como. E o último recurso, assim, que ele se sustenta é pela escrita, né? Que acho que também tem a ver com isso, assim, de... Acho que diz um pouco de mim também, porque a escrita sempre foi meu refúgio, né? Ele usa a arte como apoio, assim, né? Como forma de se expressar. Mas é muito bom, não vou falar o final, porque tem que assistir. Mas Não é pode muito dar bom. spoiler. Não pode, é surpresa. Mas eu acho que é bem legal nesse sentido, assim, de conscientização mesmo, né? Tô pesquisando para tentar escrever um projeto sobre violência contra a mulher. E aí eu tava lendo alguns artigos que mostram o quanto aumentou
as denúncias contra as agressões depois que as novelas nessa temática passaram na TV. E isso me surpreendeu muito, porque é coisa de triplicar a denúncia no dia que passou a novela, sabe? Então, eu acho que a arte tem um poder social maravilhoso, que a gente tinha que usar muito mais, assim, nesse sentido, sabe? É uma questão de fazer as pessoas se identificarem através da arte e perceber que elas podem buscar ajuda, né? Que elas podem se libertar de situações que elas não deveriam se sujeitar e se libertar, às vezes, de coisas que elas estão passando e que tem uma solução, né? Com certeza. Identificar, saber Sim. como procurar ajuda, É né? muito bonito isso, né? Na novela você falar de um assunto super importante, de um assunto que tem que ser falado, que não tá sendo falado, e você conseguir fazer essa transformação na vida das pessoas, assim. E que funciona muito mais do que, sei lá, cartaz, né? Claro, cartaz também funciona, mas o quanto a arte, enquanto essa coisa de se reconhecer ali, né? Olha, essa história é muito parecida comigo, quer dizer que eu posso fazer alguma coisa? Eu posso ligar pra alguém vai me ajudar? Ah, isso não é normal? Eu não Sim. preciso ficar aqui? É lindo, né? Sim, Lindo demais. demais. Eu já vi muitos casos também de Matheus Solano, né, falando do personagem dele, o Félix, Uhum. que ele conseguiu entrar dentro da casa das pessoas e pais que tinham comportamentos homofóbicos, que não conseguiam aceitar os próprios filhos, sentiu uma identificação com o próprio filho. Tanto naquele último episódio, né, que acontece do pai do Félix olhar pra ele e falar que amava ele. Tem um depoimento lindo do Matheus falando que ele recebeu uma carta de um moço falando que naquele dia que passou esse episódio, o pai dele conseguiu demonstrar um tipo de afeto com ele. Olha que lindo. Isso é, nossa, isso é lindo. lindo. Imagina você como ator ou diretora ou roteirista dessa obra, saber que você causou esse impacto. Deve ser, nossa, É incrível. muito bonito. É incrível. Eu gostei disso que você falou de entrar na casa, né? Porque querendo ou não é isso, alguém entrando na sua casa. E coisas que são tão difíceis de conversar entre pai e filho, mãe e pai, né? Na dinâmica familiar ali. Às vezes a TV fala pela gente, né? A gente olha ali, identifica, chora, se abraça e não precisa ser dito nada, né? Exatamente. Daí uma conversa que seria muito difícil, acabou que só não precisou existir, porque teve um intermediário, que foi a arte, que foi, né? Lindo, Muito interessante isso. Eu gosto muito. Eu vou para a pergunta mais difícil Ai, meu agora. Deus. Como você define a sua identidade artística? E qual mensagem que você quer passar através da sua arte? Tanto a arte que você já fez, quanto as artes futuras aí. Eu acho que é um pouco de um resumo de tudo que a gente já falou, né? Pra mim, arte é direito humano, né? A gente só consegue ser, estar no mundo se expressando e tendo espaço para isso. Então, a arte é esse poder de garantir a possibilidade de existências e, além disso, que a gente consiga se identificar e cada vez mais expandir possibilidades. Então, sei lá, tem que ser política, tem que ser de resistência, tem que ser social. Eu acho que vai um pouco para esse lugar, assim, sabe? E aí tem toda essa coisa também do sensível, do dramático, da poesia, que eu gosto muito. Acho que a estética é essa um pouco. Então, basicamente, a sua arte seria para inspirar as pessoas, chegar nelas e fazer com que elas entendam que tudo que ela faz também pode ser arte. Com certeza. Realmente, eu né, pesquiso muito sobre isso. É uma realidade que a arte ela tá muito embrenhada no ser humano, né? Desde as primeiras civilizações, até quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente dança, a gente canta, a gente desenha. Isso tudo ajuda muito no nosso desenvolvimento. Eu acho que é algo que não tem que ser, é porque é criança, porque ela faz porque ela é criança. Não, é uma coisa que a gente tem que levar pra A gente que perde não sendo criança, né? isso, tem que levar pra vida, pra sempre, né? É isso que a gente fala do poder de transformar da arte. A criança faz tão fácil. Ela vê Sim. o celular vira um foguete, vira qualquer outra coisa. Aí a gente para num probleminha qualquer e fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Se a gente mantivesse esse poder de transformar, a vida seria assim tão maior, né? Tão sim. mais bonita. Também é um outro lugar que a psicologia se encontra na arte, porque às vezes não adianta ficar lá no consultório falando, olha, nananã, nananã, nananã. Você não tem pra onde fazer, né? Por exemplo, nesse caso da família que não se conversava, não tinha pra onde. Aí a arte entra realmente quebrando as paredes que estão ali. Não adianta ficar falando da parede se não tem como quebrar ela, né? Tem gente que tá tão fechada que pra chegar nela você não vai conseguir chegar de forma racional e falando, olha, isso tá errado, olha, você tem que fazer isso. Você tem que emocionar ela de certa forma e a arte é perfeita afetar. pra isso. É afetar. Isso.
É lindo, lindo. Eu acho que é isso, né, Eu acho Isa? que é. Arrepiei, emocionei. Nossa, também. Muito obrigada por estar aqui, por Obrigada. nos dar esse tempo. Ah, aliás, o curta vai ser exibido dia 20. Vai Vai ser ser lá na na Boal. Boal, na Escola de Artes Augusto É, vai Boal. ser na Boal. Vai ser na Boal. Então venham assistir. Atualização. A data de estreia do curta-metragem O Eu Sozinho foi alterada para dia 27 de abril, no sábado, às 7 horas, presencialmente na Escola de Artes Augusto Boal. É isso. Não percam, porque eu acho que deve estar incrível. Ah, espero que sim. Espero que sim. Mas é isso, muito obrigada pelas suas palavras. Foi Obrigada, muito Lê. reconfortante, de verdade, escutar você falando e conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua arte, sobre seu trabalho. E é isso. Ah, obrigada mesmo. Foi uma troca ótima. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.